Saia da zona de conforto aqui, ó. Agora? É. Liga ali. Ali deve ter comando de voz. Inicia lá. Uhum. Tem alguma roda com um carro na frente da garagem? Não. Conforto a pressão. Não, vai. Shalom, meu povo. Conforto. Publica. Aí você segura na... Segura. Agora solta. Fixar comentário. Ô, Rafa! Boa noite, boa noite, boa noite. Meu Deus. Shalom, meu povo. Shalom, 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 shalom. Shalom. Amém, né? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? A gente só tem mesmo que agradecer a Deus, engrandecer o nome dele, porque ele é maravilhoso. É um Deus fiel conosco, presente, um Deus que fala, né? É um Deus que não está morto, é um Deus que também não nos deixa no escuro, né? Ele nos deixou aqui a palavra para que nós pudéssemos nos basear nela, nos deixou um exemplo de vida para que nós pudéssemos também segui-lo, né, pela vida que ele teve aqui. E aí eu vou deixar a passagem que a gente vai meditar hoje para você já abrir na sua Bíblia. E aí, enquanto vocês abrem a passagem aí na Bíblia de vocês, nós vamos orar e cantar alguns louvores, amém? Vocês vão abrir em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. A partir do 22. Meu pai, nervosa estou, pastor Antônio. Tá. Em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Vocês vão abrir, minha mãe. Vocês vão abrindo aí, enquanto isso a gente vai orar e nós vamos louvar o Senhor, amém? Maravilhoso Deus, eterno, santo, Deus de glória, soberano. Tu és um Deus incrível. Nós só temos mesmo que te agradecer por todas as coisas, porque o Senhor não tem nos desamparado, porque o Senhor é Deus conosco, é presente, é Emmanuel. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor está conosco em todos os momentos, a palavra nos garante. Se nós estivermos lá no mais profundo abismo, ali o Senhor estaria. Onde nós estivermos, porque o Senhor é Deus conosco, presente no nosso deitar, no nosso levantar. O Senhor é Deus que conduz as nossas ações. Todas as vezes que nós fazemos algo que não agrada o Senhor logo nos repreende. O Senhor nos ensina a sermos pessoas melhores. Nós louvamos, nós glorificamos, nós exaltamos a Ti. Nunca houve, nunca haverá um Deus como o Senhor. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada a Ti. Deus, que nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor, de louvor a Ti. Que possamos alegrar o Teu coração com a nossa vida. Que possamos transmitir o amor do Senhor através das nossas atitudes. Deus, que o Senhor sim nos exorte, nos ensine em todo momento, em todo tempo. Que o Senhor nos ensine a ser pessoas melhores, que o Senhor nos ensine a sermos como o Senhor foi, imitadores do Senhor. Nós adoramos a Ti, Deus querido, adoramos a Ti. Que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. Que esse louvor suba como aroma agradável a Ti. Que o culto dessa noite, Deus, seja agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar da nossa adoração neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar cada um, meu Deus, em todos os lares. Aqueles que também estão sozinhos, mas que por meio da tecnologia, Deus, estamos reunidos. E o Senhor diz que quando nós nos reunimos para adorarmos ao Senhor, se tiverem 2 ou mais reunidos diante de Ti, ali o Senhor está. E eu creio, Deus, o Senhor está conosco. O Senhor tem ouvido o nosso clamor, nossa adoração. O Senhor está ouvindo o que nós estamos fazendo e falando hoje, meu Deus. Muito obrigada. Amém. Amém. Shalom.
invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Cantamos Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Não adianta, eu choro sempre. Quer afastar, não? Glória a Deus. Os comentários. Pai nosso dos céus, santo É o Teu nome, Teu reino
Receba a nossa adoração como aroma perfumado das tuas narinas. Eu sempre amei. Aleluia, Jesus. Pra sempre amei. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu tio, Gilbert, shalom, meu tio. Nilton, Glória a Deus. shalom. Mais um louvor, né? Mais um louvor. Acho que nós iniciamos a palavra. Que a presença de Deus seja tão viva aí como ela está sendo aqui, gostosa. Daquela que não dá vontade da gente sair, sabe? A presença de Deus, ela traz isso. Glória a Deus. Peça pedidos. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, sei que lá está. Se eu mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Som
voz já vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. A voz de quem te adora, ó Senhor. Aleluia. Glória. Somente alarmes. Amém. Bom, abram lá suas Bíblias, né? Em Mateus, no capítulo 14, quem não abriu. E se você quiser abrir depois também pode, enquanto nós vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado, adorado, nós exaltamos a Ti. E nesse momento, Deus, entregamos a palavra nas Tuas mãos. Que não fale eu, mas que o Espírito Santo possa falar através dos meus lábios. Estou aqui como um vaso, Deus, e é uma honra poder ser usada por Ti. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor agora. Amém. Amém. Em Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22, né, que fala da parábola, né, de Pedro. Parábola não, é que Pedro andou sobre as águas. E fala assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. É uma passagem que todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar. Mas eu fico intrigada, assim, porque quando Jesus veio sobre as águas e as pessoas não o reconheceram, natural, porque a Bíblia relata que o vento estava forte, né? O barco estava sendo açoitado pelo vento, sendo levado para longe. Nunca se ouviu falar na história da humanidade, nem no sobrenatural, pelo menos até esse momento, que alguém poderia andar por sobre as águas, e Jesus andou. Então era algo muito estranho. Com certeza, talvez nós, hoje, ainda hoje, mesmo sabendo de tudo isso que Deus fez, também teríamos medo. E eles começaram a gritar com medo, e a Bíblia fala que todos tiveram medo. Todos tiveram medo. E eles falaram: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu, tô aqui, não tenha medo. E Pedro, né, ele falou assim: mas se é tu mesmo, então fala pra eu ir aí. Nesse momento, creio eu, Pedro já sabia que era Jesus. Afinal de contas, Jesus falou com ele. E a gente conhece
a voz de pessoas que estão próximas a nós. Ele era o mestre dele, né? Ele era o chefe, vamos dizer, né? O orientador, o que estava com ele o tempo todo, era o discipulador, né? Ele ouvia Jesus pregar inúmeras vezes, horas a fio. Então a voz do Senhor era reconhecível para ele. Mas ele fez sabendo que Jesus poderia ordenar e garantir. Porque quando Deus dá uma ordem, Ele dá e Ele garante, né? A gente não garante, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus garante. E Ele falou, vem, e Pedro foi. E aí eu quero ressaltar essa parte. Pedro estava dentro do barco, junto com todos os outros discípulos. E lá era muito confortável, gente. Era seguro, era o lugar mais seguro que se tinha para estar naquele momento. Mas Pedro, ele resolveu sair da zona de conforto. E essa é a parte que é mais difícil pra gente, porque sair da zona de conforto é muito complicado, é muito difícil. E Pedro, ele saiu da zona de conforto, ele saiu do local de segurança para ir se encontrar com Jesus, para andar em cima das águas. Tinha necessidade disso? Não tinha, porque Jesus estava indo para o barco, então por que Pedro foi até Jesus, né? Mas ele queria viver o novo. Tem uma frase muito falada por coaches em cursos de empreendedorismo, que fala que quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. E isso é a mais pura verdade. Se nós não sairmos da zona de conforto, como é que a gente pode dizer que estamos mergulhando nas águas profundas do Senhor? Como Deus nos ordena que nós devemos? Né? Se a gente não sai da zona de segurança, como eu estou fazendo agora, porque isso para mim é sair da minha zona de conforto. Se a gente não sai da zona de conforto, como é que a gente quer viver o novo? A gente não consegue viver o novo tendo as mesmas práticas, é impossível. Se eu pentear o meu cabelo só para esse lado, eu não posso querer que ele esteja do outro. Se eu estou tendo as mesmas práticas, não tem como ter resultados diferentes com práticas iguais, não tem como. Né? E ele se lançou. E aí me fez refletir, o Senhor falou muito comigo. A gente quer muitos milagres de Deus. A gente quer viver o sobrenatural de Deus. A gente quer o impossível. A gente quer tudo de extraordinário, mas a gente não quer se lançar. A gente não quer se doar. A gente não quer sair da zona de conforto. Né? Quantas vezes a gente ouve... E não tô na indireta, mas a gente ouve muito assim, eu não faço vídeo porque eu tenho vergonha, eu não prego, eu não oro porque eu tenho vergonha, né? Ou então eu não faço porque eu não sei fazer uma live, eu não sei ligar um celular, eu não sei falar com uma pessoa, eu não sei me aproximar de alguém para falar com essa pessoa, eu sou muito tímida. A gente não quer se lançar, mas a gente quer o favor do Senhor, a gente quer o favor de Deus, mas a gente não quer fazer o favor para Deus, né? E a reciprocidade fica onde, né? A reciprocidade não existe porque a gente só quer, a gente não quer doar, a gente quer ter. E quando eu falo favor de Deus, eu falo porque a palavra me diz que a gente colhe o que a gente planta, né? E que os anjos pediram ao Senhor, pedem a Deus para levarem a palavra, e Deus falou, não, essa honra eu dei aos meus filhos. E muitas vezes a gente não quer levar a palavra, né? A gente não quer sair da zona de conforto, sendo que nós temos o privilégio de fazer esse favor para Deus. A Bíblia também nos diz que Deus não fica devendo nada aos seus, e quando Deus nos recompensa, quando Ele nos retorna aquilo que nós fazemos, porque a gente colhe o que a gente semeia, a gente nunca colhe uma coisa só, a gente colhe na medida de Deus, que é recalcada, sacudida, transbordante. Vai muito além do que nós pensamos, imaginamos, né? Porque os pensamentos de Deus vão além dos nossos, não são os nossos, são mais altos do que os nossos, né? A gente esquece disso, a gente esquece. E aí eu faço uma pergunta para você e para mim: o que Deus tem requerido de nós? O que Deus tem requerido de você? O que Deus tem requerido de mim? Né? Quanto tempo Deus tem requerido isso de você? Eu digo por mim também, que às vezes Deus requer algumas coisas de mim e eu fico enrolando, procrastinando, dizendo que amanhã eu faço, e a gente nunca faz. E cada um de nós, eu acredito, né, que a gente sabe o que Deus tem requerido, o que Deus tem cobrado, o que Deus tem pedido de nós. A gente sabe, e o tempo inteiro Deus vai nos cobrar alguma coisa, Ele vai nos pedir alguma coisa. Não existe um nível que a gente atinge e fala, pronto, agora eu tô aqui e o Senhor não vai me requerer mais nada. Não existe.
Porque a palavra também diz, se você é santo, santifique-se mais, não é assim? Então, cada vez nós vamos galgando, nós vamos subindo degraus, nós vamos amadurecendo, o Senhor vai nos mostrando coisas novas, nos dando coisas novas e requerendo de nós coisas novas. É assim o tempo todo, porque nós vamos nos achegando a Deus. Não existem pessoas perfeitas. O único perfeito é Jesus Cristo. O único. Não existe um ser humano perfeito, perfeito em suas práticas. Não tem nada que nós não possamos melhorar. A gente sempre pode melhorar alguma coisa, né? Então talvez Deus esteja requerendo da gente acordar mais cedo. Ah, pra quê, Senhor? Não sei, pra acordar mais cedo. Ele tá querendo que você acorde mais cedo. De repente, no acordar mais cedo, ele vai abrir uma porta pra você, você não sabe. Você está adiando a vontade de Deus, né? Porque você não quer acordar mais cedo. E o que é acordar mais cedo, gente? Dorme mais cedo um pouquinho. Mas Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. De repente, é um devocional. O que é fazer um devocional? Você tira um momento com o Senhor, ali você faz uma oração, você coloca um louvor, adora Ele, depois você abre a palavra e medita na palavra. Lê aquela palavra e fica ruminando aquela palavra, Deus fala. Talvez o que Deus esteja requerendo, sabe o que é? Arruma a sua casa. Sua casa tá uma bagunça. Arruma seu guarda-roupa. Arruma suas coisas. No seu trabalho, você tá negligente. Talvez Deus esteja requerendo essas coisas. Cuide mais dos seus filhos, cuide do seu marido. O que é que você tem que fazer para os seus filhos que você não está fazendo? O que é que você tem que fazer para o seu marido que você não está fazendo? Porque às vezes a gente tem mania de transferir a culpa, né? A gente não assume os erros, a gente transfere para o outro. Ah, mas eu não faço porque fulano é assim, porque fulano fez isso, disse aquilo. Não importa, faz a sua parte, né? Porque Deus, ele cobra de cada um individualmente. Do seu marido, do seu filho, da sua família, das outras coisas, outras pessoas, ele vai cobrar também. Mas ele está cobrando de você isso. Então, não se apegue ao que o outro faz. Preste atenção no que você tem feito, no que você está fazendo. Isso é o importante. O relacionamento com Deus é individual. Não depende de outra pessoa, né? A outra pessoa não vai me levar para o céu. Eu vou, através das minhas atitudes, né? Do que eu faço. Eu sim, eu sou responsável pelos meus atos. Se eu cometer um crime, eu serei preso. O outro não vai ser preso junto comigo só para me dar apoio. Sou eu. Então, o que você tem que fazer? O que Deus tem requerido de você? Salatiel falou, autorresponsabilidade, exatamente. E é você entender que você errou, mas sem culpar o outro, sabe? Eu errei porque fulano falou. Não, eu errei. Fulano pode ter feito, pode ter falado, pode ter desafiado, pode ter obrigado, mas eu tenho escolha e eu escolhi errar. Então eu assumo que eu errei, independente da circunstância do que me levou a isso. E aí, na palavra fala, né, que o vento estava forte, que o barco estava sendo levado ao contrário, né? Era um vento contrário, que Pedro foi. E em um determinado momento, bateu um vento, ele teve medo e começou a afundar. Gente, mas a palavra estava dizendo que o vento já estava forte. Eu ainda não vi nenhuma beira de praia que não tenha vento. Eu ainda não vi nenhum alto mar que não tenha vento. Ele já desceu do barco no vento, né? Já estava ventando. Não estava assim, sem vento. A palavra fala que já estava ventando. E ele desceu ventando, mas aí em algum momento, acho que ele percebeu o vento e teve medo. E começou a afundar e pediu a Deus socorro. Mas a gente também é assim, sabe por quê? Porque às vezes Deus manda, aí tem momentos que a gente até fala assim, não, amém, glória a Deus, recebi, Deus falou. Mas quando vai passando os dias vão passando, e a gente começa a ver que a circunstância está diferente, que o vento está soprando, que a gente está começando a afundar, a gente começa a até duvidar. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi Deus? Assim como o Pedro lá no início, né, falou, se foi o Senhor mesmo, então me manda aí. Porque era a prova que ele tinha de que era Deus. Me manda aí até o Senhor. Né? E às vezes a gente fica, poxa, será que foi Deus que falou comigo? Será que eu ouvi direito? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que esse sonho que eu tive, a gente sabe que nem todo sonho é profético, mas tem alguns que Deus fala. Será que esse sonho foi mesmo para falar comigo? Será? A gente começa a duvidar às vezes da profecia. Às vezes a gente começa a duvidar até do caráter do profeta. A gente começa a duvidar. Será que aquele profeta falou dele mesmo? Foi Deus mesmo ou foi? Porque tá tudo contrário.
O vento tá bagunçando tudo. Eu tô com medo. Deus não falou que ia me abençoar, então por que eu tô passando por essa situação? Né? Mas a gente esquece que tudo tem um processo. E quando Deus fala assim, olha, vou abrir uma porta para você, a gente começa já a especular, fantasiar, colocar na nossa cabeça o que poderia ser. Ai, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Será que ele vai me dar um emprego? Será que eu vou fazer aquela viagem? Será que aquela casa ele vai me dar? Às vezes Deus promete também a casa, promete o emprego. E a gente fica, nossa, mas tá demorando. Tá demorando demais. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi Deus que disse que era pra eu ficar? Será que foi Deus que disse que era pra eu ir? Será? A gente começa a duvidar. E essa dúvida nos faz afundar. Porque a palavra diz que o Senhor se agrada quando nós temos fé. Mas quando a gente titubia na fé, Ele não se agrada da gente. A palavra diz isso. Né? E aí quando a gente começa a duvidar, a gente afunda. A gente pede socorro para Deus. Nós pedimos. Deus nos socorre. Ele nos levanta. Né? Ele nos salva. Mas Ele fala, homem de pouca fé, por que você duvidou? Né? Tem uma passagem que fala assim, né? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, falaria e não cumpriria. Gente, a gente serve a que Deus mesmo? Que a gente não tá sabendo, não tô sabendo. Qual é esse Deus que eu sirvo? Um Deus que não ouve, não vê, não fala, não responde? Não, eu assisto um Deus que eu sirvo um Deus que me ouve, que me vê, que me fala, que responde, que fala comigo tete a tete, né? A gente serve um Deus que é acima de todas as coisas, né? É um Deus que tá conosco em todo momento, que sonda o nosso coração, que sabe do porvir, porque Ele passeia no tempo, Ele sabe o que tá lá adiante, né? Mas a gente, às vezes, por causa da natureza humana, a gente começa a afundar, a gente começa a questionar, a gente começa a duvidar, e a gente acaba dando poder demais a coisas e a pessoas para tirarem a paz, para tirarem a nossa bênção, a promessa, porque Deus promete, mas a promessa ela só não cumpre na nossa vida se nós não quisermos, né? Nós temos o livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio, Deus vai querer saber, você quer mesmo ser abençoado? Então permanece aqui. A minha ordem é essa, tem como você permanecer? Se você permanecer, você vai ser abençoado. Se você não permanecer, infelizmente, essa promessa não serve para você. Mas Deus, Ele faz o papel dele. Nós é que precisamos fazer o nosso papel, né? Qual é o nosso papel nesse relacionamento com Deus? É só um relacionamento de querer receber ou é um relacionamento de troca? Porque tem que ter a troca. Se não tem troca, não tem relacionamento, né? Deus quer relacionamento. Deus não quer só quando você precisar, você me procura, né? O Pai Nosso, o venha a nós e o vosso reino nada. Não é bem assim. E aí, às vezes, a gente dá poder a pessoas e a coisas, a situações. Poder demais. Como, Michele, que a gente dá poder? Quando alguém fala mal a nosso respeito, a gente se abate por isso. Quando a gente perde o emprego, a gente se abate por isso. Quando a gente fica sem dinheiro, a gente se abate por isso. A gente perde a fé, a gente começa a afundar, né? Quando a gente olha para a despensa, não tem comida na despensa, e a nossa fé se abala e a gente começa a afundar. Poxa, a gente serve a um Deus vivo, que a palavra dele diz que nada vai nos faltar. Se Ele veste a erva do campo, né, que vai ser lançada fora e queimada, quanto mais a nós, que somos imagem e semelhança do nosso Deus, criatura dele, filhos dele, quanto mais a nós, né? E o Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as outras coisas que você precisa, que Ele sabe que a gente precisa, vão ser acrescentadas. E Deus nos dá muito além, como eu já disse, do que nós pedimos, até do que nós precisamos. Às vezes a gente só pensa em alguma coisa e Deus nos presenteia com aquela coisa que nós pensamos. Porque Deus é assim, Ele nos surpreende, né? Bom, Deus tem controle de todas as coisas, nada foge ao controle de Deus, né? Se Ele mandou, Ele garante. Ele garante, Ele é Deus acima de todas as coisas, né? E aí, se a gente for analisar nos textos bíblicos, quantas pessoas tiveram que sair da zona de conforto para viver o extraordinário de Deus? Quantas pessoas tiveram que sair da zona de conforto para viver o novo?
para ser liberto, inclusive, né? A gente tem aqui Moisés na travessia do Mar Vermelho, gente. Se coloca aí na posição de Moisés naquela época, fecha seus olhos aí e imagina um paredão de água. E Faraó lá atrás, vindo atrás, né? Não tem outro caminho, não tem outro lugar para você passar. O desespero bate, gente. A gente se afunda se deixar. Mas a gente clama a Deus e Deus responde, Deus ouve e responde. Deus não deixa a gente no escuro, não deixa a gente enganado. Ele ouve e responde. Deus abriu o Mar Vermelho. A gente vê Davi quando enfrentou Golias. Meu Deus, uma pessoa que nunca foi brigar, vai brigar com um gigante. Nessa hora eu morreria de medo também. Mas ele precisou sair da zona de conforto dele. A gente precisa para alcançar o extraordinário de Deus. Lázaro teve que morrer para Deus mostrar que a grandeza dele. Ele morreu e para não restar dúvidas que ele estava morto, ele já fedia, já tinham 4 dias e Deus trouxe ele de volta à vida. José precisou ser vendido como escravo, viveu em calabouços, sofreu, padeceu, mas ele precisou disso para viver o extraordinário de Deus. E o próprio Jesus não se livrou dessa. Ele também precisou morrer para viver o extraordinário. Ele precisou morrer para que nós pudéssemos ser salvos, para que a gente tivesse a oportunidade de salvação, né? Então, se o nosso próprio Jesus não se livrou, por que nós nos livraríamos? Os ventos vêm, né? Os ventos vêm, mas Deus é conosco o tempo todo, né? E aí, eu quero frisar uma última parte para a gente encerrar. Quando Jesus salvou Pedro, né? Tirou ali que ele estava afundando, salvou Pedro. Jesus voltou com Pedro para o barco. Só que a Bíblia fala que o vento só se acalmou depois que eles já estavam no barco. Então, Jesus, ele nos chama, ele nos dá ordem, né? Nós saímos da nossa segurança, saímos da zona de conforto, nós vamos fazer o que Deus mandou, mas Deus, ele vem conosco, nos segurando, né? Garantindo que nós estaremos seguros, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não entenda, não perceba. Ele garante a nossa segurança e nos traz de volta para o porto seguro, que é o barco. E a Bíblia fala que só depois que eles voltaram para o barco é que o vento se cessou. Nossa, como Deus é incrível, né? Então, o que eu quero dizer? Não adianta, gente, né? A gente sai da zona de conforto, mas Deus, ele é conosco. E essa é a melhor parte de todas, né? Essa é a parte mais linda de todas, saber que nós não somos desamparados, não estaremos desamparados em momento algum, porque Deus, ele fala, ele garante, mas ele não só garante, ele vai conosco. Onde a gente precisar ir, a palavra diz, se nós estivermos no mais profundo mar, ele está lá conosco. Se a gente estiver em cima de uma cama, ele está com a gente. Se a gente dormir, acordar, ele está com a gente. Tá na palavra de Deus isso, né? Então, se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça. Não deixa de fazer a vontade do Senhor. Não deixa que a promessa não se cumpra na sua vida, porque quando a gente não obedece, a gente só atrasa, retarda as promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Até aqui Deus falou comigo. Eu espero que o Senhor também tenha falado com vocês. Deus falou muito comigo, muito. E aí, querido, ó, saia da sua zona de conforto. Obedeça o que Deus tem requerido de vocês. Amém? Para encerrar, a gente vai cantar só um louvor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Lindo e fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Balançou meu barco em alto mar, o medo se secou e queria afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O medo ele acalmou, o medo reprimi, quando ele ordenou, o mar
parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, e volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Oh, glória. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Aleluia, Jesus. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Shalom. Aleluias! Paz a todos.